Se tu possui uma empresa ou um negócio digital e tu precisa saber como que tu faz para tirar o lucro dessa empresa, né, para dividir o lucro dessa empresa, então fica até o final desse vídeo que eu vou te dizer o que que tu precisa considerar na hora de fazer uma boa divisão e uma retirada dos lucros de um negócio, e também eu vou te dizer quais são as vantagens de fazer uma boa divisão dos lucros e o que que acontece se tu faz isso da maneira errada. Meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e eu utilizo esse canal aqui para ajudar empresas e pessoas a se protegerem na internet, principalmente nos negócios feitos pela internet. Então já se inscreve aqui no canal para continuar recebendo outros conteúdos parecidos com esse. Primeiro, pessoal, por que é importante fazer uma boa divisão de lucros? Parece até algo tão simples nessa pergunta, mas na verdade, fazer uma boa divisão dos lucros de um negócio é muito importante por vários motivos. Por exemplo, quando um negócio possui a divisão bem feita de lucros, isso vai fazer com que todos os envolvidos ali naquele negócio, naquela operação, fiquem motivados. E aí, com isso, eles vão desempenhar melhor o seu papel. Por exemplo, um funcionário que recebe uma parte dessa divisão, ele vai fazer muito melhor aquele papel dele ali, que é um papel essencial para o negócio andar. Um sócio também, lá no acordo de sócios, normalmente é estipulado o que cada sócio tem que fazer. Se o sócio possui pensa, né, que ele está recebendo adequadamente, que o lucro que ele recebe está sendo dividido de uma forma justa, ele vai fazer muito melhor esse papel dele. E são papéis muito estratégicos. É importante que os sócios estejam motivados com o negócio. Por outro lado, se a gente acaba não fazendo uma boa divisão de lucros, isso pode gerar muitas brigas, pode gerar até processo judicial, pode acarretar eventualmente até descumprimento de contratos, né? Porque se o contrato prevê que a divisão tem que ser feita de uma forma e essa forma não está sendo respeitada, aquele lá que está lesado com isso pode acabar até entrando com uma ação depois contra quem era responsável por fazer a divisão correta. Então tem que pensar nesses aspectos todos. Além disso, quando a gente tem um negócio que possui uma divisão saudável dos lucros, o que acontece? Esse negócio ele pode se expandir de uma forma mais saudável, ele pode se expandir até com uma previsibilidade maior, uma estratégia financeira bem desenhada. Então tudo isso ajuda a atrair investidor, ajuda a atrair bons parceiros contratuais, bons parceiros de negócio também. Então, ter uma boa divisão de lucro é essencial, é muito importante, tá? Todo negócio de sucesso pensa em como vai ser a sua divisão dos lucros. E como é que faz, né? Como é que se faz, então, uma boa divisão dos lucros? Primeiro é importante dizer que existe uma diferença muito grande, pessoal, entre lucro e entre prolabore. O lucro, o que é? O lucro, ele nem imposto paga. Ele é isento de imposto de renda, por exemplo. Aquele sócio que retira o lucro dele, ele não paga imposto sobre isso. Agora, o prolabore, ele paga tributos, incide em tributos sobre o prolabore. Inclusive, isso é uma estratégia de planejamento tributário, muitas vezes. Claro que tem que fazer do jeito certo, tá? Mas o que é o prolabore? O prolabore é como se fosse o salário, entre aspas, daquele sócio que exerce uma atividade dentro da empresa dele. Então, por exemplo, um funcionário de uma empresa, ele recebe um salário. O sócio de uma empresa, ele não recebe um salário, ele recebe um prolabore, tá? Que é como se fosse o salário dele. É importante definir esse prolabore no contrato social ou no acordo de sócios, especificar como é que vai ser feita essa retirada, quais são os critérios para definir esse prolabore também, até porque os sócios podem ter prolabores diferentes entre si. Inclusive, podem existir sócios num negócio que nem prolabore recebem. São sócios somente de capital, que a gente chama, né? Eles investem dinheiro na empresa, mas eles não trabalham na empresa. E aí eles não recebem prolabore, mas podem receber lucro. E aí o lucro, o que é então? O lucro vai ser aquele resultado financeiro da empresa depois que todas as despesas foram abatidas. E aí é importante também ter um bom contador, porque um bom contador é essencial para registrar o que é lucro, o que não é lucro, o que é prolabore. Se tu vai fazendo retiradas dizendo que aquilo é lucro, tá? Mas na verdade aquilo não está registrado como lucro, tu pode inclusive depois ter alguns problemas tributários, tá? E ninguém quer ter problema com a Receita Federal. Então é importante ter um bom contador e registrar tudo isso de um jeito certo. Aí, feita essa ressalva, pessoal, a gente pode fazer a retirada de lucros de várias formas.
Eu vou falar aqui duas formas, tá? Uma forma é o quê? É retirar o lucro do exercício anual da empresa como um todo. Então, o que vai acontecer? Após o período de, por exemplo, 12 meses, tá? Um período anual, vai ser apurado então tudo que a empresa faturou, todas as despesas que teve na empresa, e aí vai abater tudo isso. Abate também o Prolabore, né, mensal de cada sócio que recebe Prolabore, vai sobrar o lucro. Esse lucro aí, ele pode ser dividido entre os sócios. E aí é importante ter um bom contrato social e um bom acordo de sócios para definir como que é feita essa divisão. Por exemplo, uma parte desses lucros, ela é reinvestida na empresa ou os sócios recebem esse lucro para si e aí o capital da empresa não vai aumentar com parte desse lucro. Tudo isso é importante definir. O que é reinvestimento, o que não é reinvestimento, qual é a proporção de lucro para cada sócio, e aí por isso que também o acordo de sócios ele acaba sendo um documento muito importante nessa hora. Tudo isso é importante pensar. Além disso, existe uma outra forma também que tem sido muito comum de divisão de lucros, que é o quê? É a divisão de lucros por operação. Como é que funciona isso? Aí também é importante ter um bom contador, tá? Não, além de um bom advogado, um bom contador para formalizar tanto a parte jurídica quanto a parte contábil disso. Mas aí no lucro por operações, o que vai acontecer? Isso é muito útil quando a gente tem uma empresa e essa empresa ela tem diversas operações e cada operação é com um parceiro diferente. Então não faz sentido, por exemplo, um parceiro receber parte do lucro de uma operação que ele nem fez parte. Não faz muito sentido isso. Então é possível a gente registrar essas operações de uma forma separada e aí com isso os lucros que vão sair dessas operações eles vão ser divididos de forma separada. Nem sempre o nome realmente do que esse terceiro esse parceiro, né, vai receber é lucro, tá? Mas a gente chama vulgarmente de lucro, tá? Mas nem sempre vai ser, pessoal. Mas aqui também não importa muito essa questão técnica aqui é mais a questão estratégica, né? De como pensar. Então, como é que tu pode pensar nesse modelo aqui que eu tô falando agora? Pode desenhar o teu negócio como uma estrutura básica e aí formalizar cada uma das operações, ter um registro contábil dessas operações feitas de forma separadas. E aí tu vai conseguir. Isso tu vai fazer com o contador, com o advogado, com o responsável financeiro, né? A estratégia financeira da empresa é muito importante nessa hora. E aí tu vai desenhar isso. Pode ser muito útil esse tipo de retirada dos lucros, tá? E existem também várias formas de formalizar isso juridicamente, né? A gente pode ter uma única empresa e vários contratos de SCP, por exemplo, ou a gente pode estruturar isso num formato de holding. Tem várias formas de fazer. É possível fazer vários contratos de parceria também. E aí, nessa divisão de lucros, nesse tipo de operação, é importante sempre deixar claro no contrato o que vai ser abatido e o que é considerado lucro de fato. Porque para não ter problema de, por exemplo, depois um sócio entender que alguns tributos lá não podiam ser abatidos e o outro sócio achar que tinha que ser abatido sim. Isso vai dar uma briga, pode ir até para a justiça esse problema depois, e aí o juiz que vai ter que definir ali o que abatia, o que não abatia, o que pode ser considerado como lucro, o que não é, e isso vai, além de ser demorado, de ser caro, ainda vai ser um estresse para o sócio, então ninguém vai querer isso, por isso que é importante deixar tudo certinho no contrato, tudo bem alinhado para não ter problemas, tá? E pessoal, em relação à periodicidade dos lucros, também é importante definir entre os sócios, entre os parceiros. Como assim a periodicidade? Esses lucros eles podem ser retirados de forma anual, eles podem ser retirados de forma trimestral, de forma semestral, ou eles podem ser retirados de acordo com cada evento estipulado, né? Por exemplo, cada lançamento que a gente fizer, após o lançamento a gente vai repartir os lucros. Pode ser também. A liberdade para criar essa estratégia, ela é bem ampla, tá? Só que é importante fazer com que essa liberdade esteja formalizada, para não ter problema, tá? A gente já viu aqui que há alguns problemas que podem surgir de uma divisão mal elaborada. Então, presta bastante atenção nisso. E, inclusive, pessoal, quando a gente fala de divisão de lucros, é importante falar de contratos, de bons contratos, tá? No caso, por exemplo, de um contrato de coprodução, existe também uma divisão de lucros ali que precisa ser feita da forma correta. Então, eu quero te convidar para assistir um vídeo que eu fiz aqui falando sobre o contrato de coprodução. Assiste aqui e até mais.